E muitas pessoas do Brasil ficam, nossa, China isso, China aquilo, comunista e blá blá blá. Só que a gente não se coloca no lugar de, novamente, entender como esse país se enxerga na comunidade internacional. Olha, já imaginou você estudar a vida inteira, por exemplo, em escolas públicas e de repente você vai começar a estudar nos Estados Unidos e quem sabe você não recebe uma bolsa para estudar em Xangai. Por isso eu estou falando hoje com a Emanuele Cristina Marques de Oliveira. E aí, Emanuele, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Olha, primeiro agradecer por você ter vindo até aqui, me ajudar a levar um conteúdo relevante e agradecer também o Alexandre que fez a ponte aí. Ele que mandou. Ele mandou assim, Fernando, tem uma pessoa aqui pra você entrevistar que ela é fantástica e vai ter muita coisa legal pra falar e essas coisas assim. Eu falei, vamos trazer ela agora mesmo aqui, vamos bater um super papo aqui. Agora eu queria saber o seguinte, como é que foi essa sua experiência de morar e estudar nos Estados Unidos, especialmente sendo tão jovem e longe da família? Como é que foi pra você isso aí? Uau. Eu gosto dessa pergunta porque geralmente as pessoas esperam que seja, nossa, foi tudo uma maravilha. E não foi. Foi uma experiência cheia de curvas no caminho, com certeza. Mas, primeiro, morar fora sem a família é um baita de um passo. Não sei se eu tava pronta pra isso naquele momento, mas eu fui. E eu vou dizer que foi uma das experiências mais, assim, aventurosas, corajosas e gratificantes da minha vida, com certeza. Tá longe da minha família abriu porta pra que eu começasse a pensar por mim mesma, querendo ou não. Porque parece que não, mas não é tão fácil assim lavar roupa branca sozinha, tá? Bom, estudar fora foi muito interessante, porque eu conheci perspectivas novas, fiz amizades que, assim, me acolheram em bolhas tão diferentes das bolhas que eu tava aqui no Brasil. E também, estando longe, eu digo assim, quando você vai pra um lugar que ninguém te conhece, você pode ser quem você quiser, certo? E eu desenvolvi uma total nova personalidade pro lugar que eu tava, novos hobbies, tudo, né? Eu desenvolvi muito nesse tempo sozinha. E eu acredito, inclusive, que foi um momento essencial pra pessoa que eu sou hoje. Assim, core memory, com certeza. Ou seja, te ajudou pra caramba, né? Muito. Agora, você comentou que foram altos e baixos. Você tava num lugar bacana e tal, mas, né, a vida não é um mar de rosas, né? Então tem os seus desafios, né? Teve. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou aí nessa sua aventura? Uma resposta não tão séria seria purê de batata em caixa. Não recomendo. Aquele que você só joga aguinha, não é muito bom. Mas um desafio real e que eu não percebi que era um desafio até eu sair daquele momento, né? Porque tem muito disso de, tipo, quando você tá ali lutando pra sobreviver àquilo, você não repara muito naquilo. Mas quando você se afasta um pouquinho daquela memória, você entende o quão difícil aquilo foi. E com certeza foi lidar com todo o drama do ensino médio na sua segunda língua e em um lugar que você tem que buscar confortos em lugares diferentes, né? Então, geralmente, aqui no Brasil, se a gente tem um drama escolar, a gente busca conforto na nossa mãe, no nosso pai, nos nossos amigos. E você ter que lidar com isso sozinho é um pouquinho demais, sabe? Você se deitar naquilo é um pouquinho complicado. Eu lembro, assim, de uns momentos mais dramáticos do meu intercâmbio, foi acordar 8 horas, ir pra escola, sair da escola, ficar na biblioteca até as 9 da noite, porque eu não me contentaria com um B-, porque eu precisava daquela validação, sabe? E esse é um drama que a gente tem no ensino médio aqui, nós somos todos alunos competitivos e tudo mais, mas eu acredito muito que quando você tá fora, você se compara demais com o externo, e aquilo cria uma pressão em cima de você é muito grande. A minha pressão na escola também era demais. Eu falar assim, 6, tá ótimo. Passei. Deu pra passar? Hoje eu sou mais maravilha. Assim. Hoje eu sou mais assim. Tranquila. Que é 10? Não precisa 10, né, pai? Meu pai tá aqui, precisa 10, pai? Não, passou de ano, tá bom. Agora ficou de recuperação, aí começa a ter o problema. Pegou DP, não, aí não dá, cara. Que isso? Você só estuda, pô. Não, 6 tá bom, passa aí na média e tal, tá ótimo. Eu acho que é porque
nessa situação fica muita expectativa nas suas costas, né? As pessoas esperam que você seja um super-herói só porque você conseguiu uma bolsa pra estudar fora. Todo mundo espera demais de você. E esquecem que você é um ser humano. Tá tudo bem, você erra. É sobre. Ô, Emanuele, agora como é que você fez com o idioma? Você já falava inglês? Você foi aprender lá? Como é que foi? Eu já falava inglês quando eu fui pro meu intercâmbio, mas eu vou dizer até que o inglês bem urbano é o inglês do dia a dia. E durante o meu intercâmbio, com certeza eu desenvolvi o meu inglês que eu já tinha, cresceu em vocabulário, pronúncia e tudo mais. E também eu ganhei um pouco dessa experiência do inglês formal, que era o inglês acadêmico, de escola, pra redação, pra discurso e tudo mais. Então isso te ajudou pra caramba. Bastante. Diferente daquele inglês mais informal, que é o que normalmente todo mundo acaba falando. Mas eu vou dizer, eu sou uma pessoa bem mais do lexical do que do gramatical. Se você me perguntar onde começa e termina um parágrafo, não se atreva. Eu não sei responder, mas eu sei falar umas palavrinhas aí. Agora, que lições que você aprendeu, assim, que você tava comentando, né? Que, pô, o fato de você ter ido lá e passar por toda essa experiência te tornou a pessoa que você é hoje, né? Te contribuiu pra isso. Que lições que você aprendeu que você falou assim, isso aqui é uma coisa que eu vou levar pra minha vida inteira. Ou seja, lições aquelas que ultrapassam o conhecimento. Aprendi inglês. Tá bom, mas você também poderia aprender inglês aqui no Brasil. Sim. De uma outra maneira, né? Então, quais outras lições você aprendeu que você falou, isso aqui foi muito legal? Acho que a principal coisa que eu aprendi foi entender que eu, como indivíduo, não tenho a capacidade de entender circunstâncias de outros. Você não consegue ser 100% empático, você não consegue 100% se colocar no lugar do outro e entender as perspectivas dele. Mas você dá o primeiro passo fora da sua zona de conforto para entender como as pessoas enxergam o mundo é algo muito mágico. Porque, de início, claro que vai ser aquilo... Nossa, mas por que isso? Mas é tão óbvio que não é assim, é daquele outro jeito. E acaba que, às vezes, não é tão óbvio assim. E uma coisa que eu tive que lidar bastante, e muitos intercambistas que vão ou estão no meio do seu intercâmbio vão aprender a lidar, é que você tem que agir como se você não soubesse de tudo, porque você não sabe. A forma que você conhece as coisas é de um jeito que te ensinaram na sua cultura, e talvez isso seja totalmente diferente em outra cultura. Então, você realmente quebrar as suas barreiras que as pessoas construíram na sua cultura, no seu dia a dia, é algo muito difícil, porque isso machuca o nosso ego, mas é algo muito relevante, porque isso abre portas para pontos de vista fora do que você consegue imaginar. E a partir disso, você começa a se questionar muito, porque quanto mais você aprende, mais você entende que você não sabe de muito, sabe? E isso é assim, mágico pra mim. Isso abriu a minha mente pra muitas diferentes coisas. Agora, você teve contato com pessoas de outras culturas, além de pessoas de lá dos Estados Unidos? Porque você estava fazendo intercâmbio. Então, às vezes, quando você vai fazer intercâmbio, você encontra alguém da China, alguém do Japão, alguém da Indonésia, sei lá. Sim. Você teve contato com outras culturas nesse sentido? Sim, principalmente no final do meu ano. Assim, durante o ano, como eu fiz o intercâmbio através do Rotary, né? Eu conheci os intercambistas que estavam no meu distrito rotário, então praticamente as pessoas do meu estado, e nisso tinham pessoas da Finlândia, pessoas da Uganda, pessoas da Dinamarca e outros países, e eu tinha contato com eles, é muito interessante, aí nos tornamos ótimos amigos, inclusive. Mas, no final do meu ano de intercâmbio, a gente teve meio que uma viagem de formatura do Rotary, onde os alunos, tipo assim, de vários distritos diferentes, entravam no ônibus e aí eles socavam um monte de adolescente aí de feromônio num ônibus por 2 semanas pra viajar ao deserto estadunidense. Não sei se foi uma ótima ideia, mas aconteceu. E lá, nesse ônibus, eram 50 pessoas e era tipo, tinha um grupinho dos italianos, um grupinho dos espanhóis e tinha só eu e mais uma brasileira, sabe? Existiam elites de grupos, tipo, 7 pessoas da Alemanha e 2 pessoas do Brasil. Então, com isso, é claro que a gente foi, né, misturando com os outros grupos, como todo bom brasileiro sabe se misturar bem. E, inclusive, foi aí que eu tive o meu primeiro contato com o mandarim, que foi com algumas meninas de Taiwan, né? Que aí entra a discussão de, tipo, Taiwan é um país, é uma ilha acoplada da China, né? E elas eram, assim, incríveis. Só que tinha uma regra, né, nessa viagem, que não podia beber, não podia fumar, nada dessas coisas. Mas elas sabotavam tudo de alguma forma. Então eu lembro da gente no restaurante italiano com copos de água e elas ensinando tradições de bebida
em mandarim pra gente. Então a gente sempre ia levantar o copo e falar gambé. E tipo, o bar todo ia parar e olhar pra gente, elas estão brincando com água, sabe? Então eu acabei tendo experiências com diferentes intercambistas. Foi bem legal, com certeza, mas não era a maior parte do meu tempo. Teve alguma situação em que ser brasileira te ajudou? Porque, vou dar um exemplo, né? Teve uma vez que eu tava viajando e tava tendo alguns problemas ali internacionais e tal, e os aeroportos estavam em estado de alerta, tava uma coisa meio complicada, né? E aí cheguei no aeroporto que eu ia pegar um voo, eu tava na Itália, tava na Alemanha, e aí cheguei lá, não sei o que e tal, o cara já ia começar a me revistar, ele, de que país você é? Eu falei, não, eu sou do Brasil e tal. Ah, Brasil, não sei o que, Pelé, samba, né? E aí ficou todo meu amigo e beleza. E ele aliviou a barra por conta que eu era brasileira. Teve alguma situação nesse sentido, não de aeroporto e tal, mas que o ser brasileiro te ajudou de alguma maneira? Sim, teve duas, inclusive. Foi uma situação de aeroporto, que foi quando eu tava indo pro meu intercâmbio. Os intercambistas do Rotary têm um blazer, né? E eles te identificam através disso. E esse blazer a gente coleciona pins e bottoms de aventuras, pessoas que aconteceu durante o intercâmbio, né? Uhum. E aí, nisso, um homem, tipo, vem do nada pra mim e fala: você é uma intercambista do Rotary? De onde você é? Aí eu falo: sim, eu sou do Brasil. Aí ele, Brasil? Aí ele abre a bolsa dele e começa a procurar. E aí eu ganhei um bottom de um aviãozinho que eu tenho no meu blazer, bem no comecinho do meu blazer. Ele foi muito simpático comigo, e durante o voo, ele tava na classe... Esqueci como Executiva? Fala. Executiva. E ele ficava mandando snacks pra mim, lá atrás, na econômica. Então essa foi uma ótima situação pra mim. Que legal. E depois, quando a gente desembarcou em Chicago, a gente se viu de novo e ele me ajudou a achar o portão pro meu próximo voo. Então, essa situação foi muito legal e é memorável pra mim. Eu lembro que o nome dele era Charles, mas eu nunca mais falei com ele. E a segunda situação foi pra mim turmar no high school. Porque... as pessoas gostam de brasileiros. Existe uma expectativa positiva e uma negativa, com certeza. Mas as pessoas ficavam muito curiosas por eu ser do Brasil. E, surpreendentemente, onde eu fui nos Estados Unidos, eles sabiam que eu falava português. Tinha um menino na minha aula de matemática, eu lembro até hoje. Ele não fazia aula de matemática, era aula de trigonometria avançada. E ele tava no Duolingo aprendendo português, sabe? E ele ficava aprendendo português e a gente só tinha uma aula em comum. Mas ele sempre falava comigo em português. E eu achava isso, assim, incrível, sabe? Então, no comecinho ali, que é difícil se encaixar com os outros alunos, foi bem legal, porque as pessoas tinham como ponto de referência a menina cacheada do Brasil. Era ótimo. Virou o estereótipo, a menina cacheada do Brasil, né? Sim. Virou a sua assinatura ali. Ô, Emanuele, agora, como é que despertou esse seu interesse por ciências sociais políticas e como é que você entende que você vai contribuir para a comunidade ou para o local que você tiver inserida depois da sua formação? Bom, o meu interesse para a área de humanas toda, ela surgiu através da educação pública. Começa aí, sabe? Todos os contatos que eu tive com professores, organizações não governamentais, foram, assim, de excelência. Os meus professores de humanas, eu acho que eu não poderia te citar um que não agregou na minha vida, sabe? Mesmo aquele um que, tipo, nossa, passa muita lição, não gosto dele... até esses eram incríveis. E eu tenho, inclusive, 3 professores que eu guardo no fundo do meu coração, assim, que é o Wagner, a Márcia e o Fábio, que moldaram quem eu sou hoje, de alguma forma. E eles acabaram me introduzindo para geografia, e da geografia foi um pouquinho para geografia política. E, através disso, eu percebi que a educação que a gente estava recebendo não era uma educação... pra colocar a gente pra isso, sabe? Não era uma educação que eles querem que você exerça seu papel crítico na política, que você exerça seu papel de civil de uma forma que vai questionar o sistema, ponto. Que você vai questionar o sistema, sabe? E dessa curiosidade, eu comecei a estudar muito por mim mesma em casa, e aí eu falei, eu quero mudar, eu quero fazer parte dessa academia, eu quero ser parte dessa inspiração, eu quero ser parte desse fogo que a gente acende nos estudantes quando eles estão movendo para a vida adulta. Porque, honestamente, a maior parte dos estudantes de ensino público, infelizmente, saem do ensino sem inspiração do que eles querem ser. Eles saem sem um sonho. Às vezes eles têm uma meta que é tipo, eu tenho que arranjar um emprego, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar uma casa. Mas a gente não tá falando de realização profissional. E a gente também não entende como a nossa comunidade nos apoia. Eu participei de diversos programas
sociais da minha cidade, programas oferecidos pelo município, pela prefeitura, programas estaduais, inclusive. E isso fez eu entender que a minha comunidade estava me impulsionando o tempo todo, sabe? Principalmente as pessoas do meu bairro, as pessoas que me conheciam. Eles estavam o tempo todo batalhando para colocar alguém para representar eles em algum lugar. E eu falei, eu quero ser essa pessoa, eu quero representar a gente. Então, você entender que devolver para sua comunidade o esforço que ela te deu não é um favor, mas sim algo que você deveria querer, porque é dali que você saiu, é algo, assim, que, tipo, te abre muita coisa, sabe? Você começa a entender o mundo de uma forma diferente quando você entende que a ação local faz um impacto global, sabe? Então, vem disso. Agora, Manuela, você comentou dessa questão de questionar o sistema. Como é que a gente questiona o sistema? A gente questiona o sistema sendo crítico, não agindo com expectativas, entendendo que políticos não são figurinhas colecionáveis, entendendo que movimentos pelas minorias não são coisas que ficam só no Instagram. Então, eu acredito muito que, assim, se você vive de uma forma muito... Se você é muito conformado, alguma coisa tá errada. Se você tá conformado com a situação que você tá vivendo, com a educação que você tá recebendo, com a qualidade da saúde que você tá recebendo, tá faltando alguma coisa aí. Por que a gente não tá questionando o fato de tá faltando medicamento? Por que a gente não tá questionando o fato do objetivo do ensino aqui no estado de São Paulo agora é literalmente criar mão de obra barata, mão de obra imediata, precarizar os novos alunos que estão saindo para a vida adulta. Quando a gente não olha para essas coisas e pensam, por que eles querem me colocar aqui, você começa a entender que existe um plano para sua vida, antes mesmo de você pensar o que você quer fazer com ela, entende? A gente questiona o sistema a partir do momento que a gente vai para a escola e a gente fica, poxa, por que a gente tá com aula vaga pela 10ª vez nessa semana? Sabe? Quando que a gente vai ter aula disso? Quando que a gente vai aprender sobre aquilo? Por que os professores estão fazendo greve, mas não estão informando pra gente que tipo de greve é essa? O que tá faltando? Entende? Essas coisas que estão no nosso dia a dia acontecem o tempo todo, mas a gente escolhe ignorar por uma dopamina barata, que seja o TikTok ou isso e aquilo, a gente tá se conformando com a vida que eles estão nos oferecendo, que não é de alta qualidade, né? E eu não tô falando assim de, nossa... Eu não tô falando de bens materiais, mas eu tô falando de satisfação. É literalmente trabalhar pra viver e não viver pra trabalhar, sabe? Ô, Emanuele, agora, bom, você ganhou aí uma bolsa pra estudar em Xangai. Claro que essa bolsa não não é integral na questão dos cursos que você precisa lá para viver, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria entender quais que são suas expectativas para estudar lá em Xangai. O que você está esperando disso? Bom, eu escolhi o campus de Shanghai, né, para New York University, justamente porque ela, mais uma vez, me colocaria fora da minha zona de conforto e à mercê de uma outra perspectiva. Porque uma coisa que eu percebi é... Primeiro, eu tinha vários preconceitos com os Estados Unidos antes de ir pra lá. E ir pra lá fez eu entender que alguns são reais e alguns são formas que a mídia cria pra gente, sabe? Então, eu criei... A partir da minha experiência nos Estados Unidos, eu percebi que você não entende a cultura de um lugar antes de experienciar isso à primeira mão, sabe? E a China é um país que vem crescendo cada vez mais na comunidade internacional. Quando se fala de sociologia, quando se fala de ciências sociais, políticas economia internacionais, diplomacia, a China vem crescendo de uma forma muito rápida. Vem crescendo não, ela já estava lá em cima, ela só está aparecendo mais na mídia agora. E muitas pessoas do Brasil ficam, nossa, China isso, China aquilo, comunista e blá blá blá. Só que a gente não se coloca no lugar de, novamente, entender como esse país se enxerga na comunidade internacional. A forma que o Brasil, uma pessoa que já estudou aqui no ensino médio brasileiro e no ensino médio estadunidense, eu entendo que a forma que os Estados Unidos e o Brasil enxergam a China são totalmente diferentes. Certo? Principalmente até pelo fato de que Brasil e China dividem um bloco comercial, né, o BRICS, e já os Estados Unidos enxergam a China como um grande vilão global. Então, ter a perspectiva de morar na China, estudar na China, principalmente ciências sociais, vai te trazer para você
uma nova perspectiva das coisas. Vai fazer com que você entenda como aquele país se enxerga no mercado, como aquele país se enxerga na educação, na saúde e tudo mais. E existem várias coisas, quando se fala de política, que a gente deveria se espelhar na China. Até mesmo porque o sistema de transporte público deles é impecável. O sistema de educação deles é impecável. Existem várias coisas que a gente pode aprender dos outros países, certo? E mesmo que exista muita gente que vá falar, nossa, você não deveria ir pra lá porque o ensino é muito enviesado e isso, aquilo. O ensino não é enviesado no Brasil, não é enviesado nos Estados Unidos, ele é em todo lugar. A diferença é que eu sou uma mente crítica, expandindo os meus horizontes, e não alguém que vai sentar e se conformar com algo. Ou seja, para a gente tentar sair um pouco desse viés, a gente teria que tentar estudar um pouquinho em cada lugar, né? Porque se a gente tem uma escola aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma determinada escola, você vai ter um viés. Você vai para os Estados Unidos, você estuda lá, você vai ter um outro viés. Você vai para a China, você vai ter um outro viés lá dentro do... Mas isso não acontece quando você tem uma mente crítica. Entende? Quando você tem uma mente crítica, você não vai simplesmente sentar para o que estão te falando. Você vai observar aquilo de uma forma crítica, vendo o que é válido, o que não é. Então, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse o pensamento que eu tenho de uma forma crítica que eu tenho, se eu não analisasse as coisas, eu provavelmente sairia do Brasil com uma mentalidade, iria para os Estados Unidos, ia mudar de mentalidade, e aí eu vou para outro lugar, vou mudar de mentalidade. E eu não tô crescendo uma mentalidade, crescendo uma opinião. Eu tô mudando de opinião o tempo todo. Uma baita Maria vai com as outras. Então uma mente crítica, ela não é influenciável? Ela é influenciável. Todos nós somos influenciados. Essa é a mágica do capitalismo, do sistema que a gente vive. Mas os outros sistemas não são influenciáveis? Todos são. Eu acho que se você é um ser humano que você não é influenciável, você provavelmente não é uma armadura, entende? A gente é influenciado por tudo que a gente vive. E a cultura é o principal delas. Por isso que quando a gente muda drasticamente de ambiente, a gente vai sofrer uma sair da forma de conforto de uma forma muito drástica e dolorosa. Você ser influenciado por coisas não é algo negativo. Eu sou influenciada por coisas que eu acredito. Entende? Eu não vou ser influenciada por algo que me machuca de alguma forma, por exemplo. Então, se alguém faz bullying com você, você vai fazer bullying com a outra pessoa só porque ela faz? Você foi machucado por aquilo. E aí você pode escolher machucar o outro ou entender da onde vem a vontade do outro de te machucar. Isso é uma forma de entender o pensamento crítico. É ver o que você vai tirar daquelas experiências. Muito bom. Agora, queria falar sobre essa sua questão de ir para Xangai. Que você tem a bolsa que você ganhou lá de Xangai, mas você ainda tem um custo aí que você precisa arcar para você poder chegar em Xangai, não tem? Sim. Conta um pouquinho dessa história aí. Bom, a minha bolsa de estudos, para começar aqui, assim, a New York University é a Universidade de Nova York. Ela tem campus em Nova York, em Shanghai e em Abu Dhabi. Então, é uma escola que fala muito make the world your major. Então, faça do mundo o seu diploma, faça do mundo o seu currículo, né? Que é literalmente entender a comunidade internacional como foco de estudo. Entender que um país não funciona sem o outro. E, primeiro, por isso que eu me interessei pela faculdade, né? Por abrir você literalmente pro mundo. E eu escolhi o campus de Shanghai por causa do que eu falei, de ser um país que está crescendo cada vez mais na liga e entender os pontos deles. Mas a Universidade de Shanghai não oferece bolsa 100% como a de Nova York, por exemplo, porque mais pessoas vão para lá. Acontece que para a Universidade da China, é uma universidade sino-americana, né? Então, metade chinesa e metade americana. 50% dos alunos são da China e os outros 50% divide os outros 50% de recursos que a faculdade pode te oferecer, né? Então, 7% de pessoas do mundo que aplicam são aceitas nessa universidade e apenas 3,5% são de fora da China. Então, assim, é muito difícil passar. E eu falei, eu não vou só porque, tipo, tá faltando um pouco aqui, um pouco ali. Não, né? É uma oportunidade muito difícil de recusar. Então, eu comecei uma vaquinha até, porque a minha bolsa, ela cobre 84% da tuição. Então, existe um outro custo para isso, né? Que são os 16% que faltam para a tuição. E existem outros custos como moradia, alimentação e transporte,
que saem bem caros para um ano pedagógico, né? Só para começar que o transporte é um voo de ida para a China com seguro de vida. E quantos anos você vai ficar lá? É um ano mesmo? São 4 anos. É coisa pra caramba. É uma universidade. É. Eu me formo em maio de 2028, se tudo ocorrer bem, né? E por ser uma universidade com uma proposta de formar cidadãos do mundo, acaba que um ano meu tem que ser feito em Nova York e um ano provavelmente em Abu Dhabi. Então, vai acabar que eu vou fazer 4 anos ao redor do mundo. Eu acho isso uma proposta bem interessante da faculdade. Mas existem esses valores que eu tenho que arcar com, que são altos. E aí, seus pais, eu acho que abriram uma vaquinha pra você, pra te ajudar nisso, não é isso? Sim. Legal. Então, ó, tô deixando na descrição aqui do episódio a vaquinha pra você poder ajudar a Emanuele a conquistar esse sonho. Vamos fazer um sonho comunitário, vamos dizer assim, né? Então, a comunidade te ajudando, você pode também, em troca, depois ajudar a comunidade por conta disso. Até mesmo porque pra minha mãe, pra minha família, pra minha mãe e pra minha avó, o fato de eu estar chutando tão alto é muito, porque eu venho de uma família muito precarizada, eu venho de uma família de classe baixa. A minha avó foi verdureira de rua, né? Tipo, ela tinha um carrinho gigante que ela carregava pra cima e pra baixo na cidade toda de Salto, né? E pra vender frutas e legumes e ajudar a gente a manter a casa. A minha mãe fez a mesma coisa pra que a gente pudesse ter as condições de estudar. E eu não só sou a primeira da minha família a ir pra faculdade, como também sou a primeira da minha família a ser tão honrada com algo, sabe? Muito bom. Agora, ó, pra gente fechar o bate-papo, mas depois a gente tem um quiz, qual a mensagem que você pode deixar pros jovens que desejam estudar no exterior, e aí, independente de que país que as pessoas querem estudar, mas elas também enfrentam barreiras ou desafios econômicos igual você enfrentou ou enfrenta? Primeiro, essas barreiras são reais, não é algo da sua mente. Eu acho que a gente tende a se culpabilizar muito por não estar em alguns lugares, mas a gente também não entende que as condições, e eu não falo só das condições financeiras, muitos fatores mantêm a gente lá embaixo. E é preciso ser um pouco... É preciso se perdoar. É difícil esse processo todo. E geralmente pessoas que conseguem alcançar esses lugares, elas acabam se machucando bastante. Então, é real o seu sentimento, as barreiras são de verdade, mas você consegue passar por tudo isso, sabe? O mundo todo tá ficando pequeno demais pra gente. Muito bom. E ó, chegou o momento do nosso quiz sobre nada e sobre tudo, onde eu vou fazer algumas perguntinhas aqui pra Emanuele, e a minha pretensão é que ela não acerte nenhuma dessas perguntas mesmo. Uau! Tá preparada? Não. Já gostei. Olha lá. O morcego, ele é um símbolo na China. Do quê? Ele é um símbolo de quê? Do Batman? Não sei. Talvez nos Estados Unidos. Sorte, felicidade e abundância. Uau, eu pensei que isso fosse o dragão. Interessante, né? Eu não tinha a menor ideia. Eu tô sabendo porque eu fui estudar pra fazer isso aqui. Olha só. Qual ator americano foi banido da China em 1997? Como eu saberia disso? Não Vou sei. chutar. O Jack Chan era americano? Não, o Jack Chan é chinês. O Brad Pitt. Brad Pitt, acertou. Era o único que ficou famoso o suficiente pra chegar na China. Porque ele foi banido por causa do filme 7 anos do Tibete. A China não gostou de como representou o Dalai Lama ou lá, dos né? soldados, da maneira como foram representados. Mas eu acho que foi representado de uma forma colocando a China como vilão. Como Hollywood faz. Então, eles não gostaram, baniram o Brad Pitt, mas eu acho que isso chegou ao fim, que tanto depois ele chegou a visitar a China depois. Muito tempo depois. Momento histórico. Qual o dialeto de Xangai? Cantonês? Não. Olha só, xangainês. Não, tá brincando. Sério? Não, você tá brincando. Não, existe. Xangainês. Não, Nunca não imaginar. Não é. Cerca de 14 milhões de pessoas falam xangainês. Uma coisinha, é Shanghai. O G tá no Shang, não no Hai. Shanghai. Muito bem. Qual que é o tamanho da população de Shanghai? 20 milhões? Quase. 21. Quase. 22. Vai mais. 25. 27.
Quase, hein? 26,32. E Sabia em 2019. alguma coisa. Em 2019. Então, talvez o 27 faça mais jus aos dias de hoje. Última pergunta. Qual o componente principal das refeições em Shanghai? Eu falaria arroz, mas poderia ser udon. Não, arroz, acertou. É arroz? Arroz. É porque tem arroz e udon é macarrão de arroz. Acho que pelo menos pelo arroz você não vai passar fome, né? Não, é uma delícia, inclusive. Muito bom, Emanuele, gostei muito do nosso bate-papo. Desejo muito mais sucesso pra você. Espero que todos os seus sonhos se concretizem e espero que a vaquinha dê certo e que o programa também contribua aqui pra sua viagem pra Shanghai pros seus estudos, tá bom? Awesome, perfeito. Obrigada pela chance de vir aqui falar com vocês hoje. Muito bom. E ó, se você gostou do episódio de hoje, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ó, eu vejo você no próximo episódio. E não esquece da vaquinha aqui da Emanuele. Tchau!